Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Liane, aqui vim explicar o conteúdo da nossa aula de história de hoje. Vou compartilhar ela com vocês e assim vocês acompanharão lá na apostila a nossa unidade 8, na página 34. Vamos lá. Então, como surgiu a cidadania? Então, aqui na capa, ó, nós temos igualdade, educação, liberdade, voto e respeito, né, gente? Então, esses são os principais detalhes, os principais critérios do nosso direito de ser cidadão, do nosso direito a ter cidadania. Então, vamos lá, o que eu sei e o que nós vamos responder nessa unidade. Que tipo de imagem essa aí que está na capa representa? Então, representa os nossos direitos, tá, gente? Os nossos direitos constitucionais. Em sua opinião, os registros nos cartazes remetem a algum tipo de direito? Sim, o direito a ter respeito, o meu direito de votar, o meu direito de liberdade, né? Você já vivenciou essa situação? Ouviu algo parecido em algum meio de comunicação? Bom, sim, né, gente? Eu posso votar em todas as eleições. A partir dos 16 anos, qualquer um pode exercer o direito a voto. Então, vamos agora aprofundar esses conhecimentos. Ideias em construção. O que é cidadania? Atualmente, compreende-se que cidadania é uma condição em que todas as pessoas possuem direitos e deveres e são consideradas iguais perante as leis. Isso significa que os cidadãos não podem ser diferenciados por possuírem determinada origem, etnia, cultura ou religião ou pertencerem a um determinado grupo social. Além do tratamento igualitário, ser cidadão significa ter direitos civis, políticos, sociais garantidos e respeitados. Dessa forma, podemos definir a cidadania como o conjunto de direitos e deveres de cada um, né, de um cidadão e do Estado ao que ele pertence. Então, direitos civis garantem a liberdade e buscam assegurar a vida coletiva, baseados no princípio da igualdade e do respeito. Entre os direitos civis estão a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, o direito à justiça, o direito à propriedade e o direito de eleger seus próprios representantes. Então, aqui nós temos, ó, liberdade religiosa é um direito, é um exemplo de direito civil. Então, aqui, ó, ele está fazendo um culto, né? Ele é de uma religião muçulmana, e ele presta as suas honras, né? Ele tem um rito diferente de bendificar, né? De glorificar o Deus dele. Eu digo Deus dele porque não faz parte da minha religião, né? Não é da minha cultura, é da cultura dele e eu preciso respeitar esse direito dele. Os direitos políticos garantem a participação popular no governo com base no princípio da igualdade. Dentre os direitos políticos estão a associação a partidos políticos, manifestação política, o direito ao voto, o direito de se eleger para funções governamentais e o direito de apresentar propostas de lei. Então, aqui está uma urna, né, que é o nossa ferramenta, digamos assim, de cidadania. Eleger os representantes políticos é um dos direitos básicos da democracia. Direitos sociais buscam proteger os cidadãos por meio das intervenções do Estado e têm como princípio a igualdade humana e a justiça social. Entre os direitos sociais estão o direito à educação, à saúde, ao lazer, salário justo, moradia, previdência social, a alimentação, a assistência e proteção à maternidade, às crianças, aos adolescentes, aos idosos e aos portadores de necessidades especiais e aos desamparados. Então, o direito à educação é um dos direitos básicos que dão acesso à cidadania. A partir do momento, gente, que as escolas deixarem de ser públicas, né, esse direito aqui vai ser negado a nós.
A família e a escola. Converse com um adulto de sua família sobre os direitos civis, políticos e sociais e pergunte se ele já viveu em algum período da história do Brasil e que alguns desses direitos foram negados ou proibidos à população. Faça registro a seguir e socialize com os seus colegas. No Brasil, os direitos civis, políticos e sociais estão assegurados por meio da Constituição Federal de 1988 e na reforma dos estatutos, que são um tipo de regulamento que estabelece normas para garantir direitos a um determinado grupo e instituição, ou ainda buscar soluções para os problemas sociais. Conheça algum deles a seguir. O Estatuto do Índio foi criado em 1973 e tem o objetivo de garantir os indígenas e as suas comunidades meios para o desenvolvimento e para a preservação de suas reservas e de suas culturas. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990 e busca garantir os direitos e a proteção à saúde, à vida, à liberdade, lazer, educação, à família educação e família para as crianças de até 12 anos incompletos. Os adolescentes entre 12 e 18 anos. Tá, gente? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está dividido em duas partes, mas no mesmo livro, e é para adolescentes de até 12 anos e 12 anos a 18 anos. Cada um tem a sua lei, tá, gente? Até 12 anos é uma lei, até 18 anos é outra coisa. O Estatuto dos Refugiados, né? Nós já falamos sobre os refugiados. Em 1997, foi criado o Estatuto dos Refugiados para proteger, prestar assistência e auxiliar a integração dos refugiados no país, que correspondem aos imigrantes que buscam asilo por motivo de guerras, perseguições políticas, étnicas, que é a cor, né? Ou religiosas em seus países de origem. O Estatuto da Cidade foi criado em 2001 e tem por objetivo estabelecer normas para o crescimento das cidades, buscando garantir o planejamento de serviços como saneamento básico, acesso aos serviços públicos, como escolas, hospitais e transportes, áreas de conservação ambiental, etc. O Estatuto da Igualdade Racial foi criado em 2010 e tem por objetivo assegurar à população negra a igualdade no acesso à educação, além do combate à discriminação e à intolerância étnica. Étnica é a cor, tá, gente? A raça, né? O Estatuto das Pessoas com Deficiências foi criado em 2015 e busca garantir às pessoas com deficiência condições de igualdade e acesso à saúde, à educação e ao trabalho, garantir a acessibilidade aos espaços públicos e privados, ao uso de tecnologias, além de combater a discriminação. Selecione um dos estatutos citados anteriormente e com seus colegas faça um cartaz defendendo a importância para a sociedade brasileira. Em seguida, apresente para a turma. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente faria, tá, gente? Mas como não estamos, deixe essa atividade. Construindo conhecimentos. O surgimento da cidadania na antiguidade. Atualmente, a cidadania remete ao conjunto de direitos e deveres estendidos aos cidadãos. Mas será que ao longo da história sempre foi assim? As primeiras ideias sobre cidadania surgiram durante a Antiguidade, há mais de 2.500 anos, na Grécia Antiga, região formada por várias cidades independentes, ou seja, cidades com governos próprios. Foi em uma dessas cidades, chamada Atenas, que os gregos desenvolveram as primeiras ideias de cidadania, que significava governar por meio da participação das decisões políticas e das decisões de interesse público dos atenienses. Essa forma de governo recebeu o nome de democracia. Mas a cidadania não era para todos. Era restrita a um pequeno grupo que era formado por homens livres de Atenas. Já o restante da população estava dividido entre os que não tinham acesso à cidadania,
como as mulheres e os estrangeiros que viviam em Atenas, e os que não tinham liberdade, como os escravos. A sociedade e a cidadania em Atenas. Em Atenas, os cidadãos eram homens livres, nascidos na cidade. Isso lhes garantia não só o poder da participação das decisões políticas e da justiça, mas também o direito de possuir propriedades. Entre os cidadãos havia uma diferenciação entre os homens jovens e velhos. Isso acontecia porque as cidades independentes da Grécia Antiga originaram-se de tribos chefiadas por anciãos, que eram os homens mais velhos dos clãs. Os gregos mantiveram, então, o valor dessas tradições. Dessa forma, a autoridade e os conhecimentos dos mais velhos eram muito mais respeitados na sociedade grega antiga. Um exemplo era a regra da idade mínima dos homens para ter acesso a alguma função ou para participar de alguma decisão política, que era entre 30 e 40 anos. As mulheres e os estrangeiros e as pessoas escravizadas, por sua vez, eram excluídos desse processo e não tinham o direito de participar das decisões políticas. As mulheres mais ricas ficavam restritas aos espaços domésticos, ou seja, em suas moradias, em um espaço criado para elas, chamado gineceu. Elas só saíam para os espaços públicos em ocasiões especiais, tais como fazer compras, participar das celebrações religiosas, ou etc. Era do gineceu, era do gineceu que as mulheres ficavam encarregadas de organizar a vida doméstica e dos escravos e realizavam outros afazeres. As mulheres pobres, por sua vez, transitavam diariamente pelos espaços públicos, como os mercados. Isso acontecia devido à necessidade de trabalhar para sobreviver, pois muitas delas eram vendedoras ou lavadeiras. Nossa, eu ia preferir ser uma lavadeira e poder andar por lá do que ficar presa em um espaço e cuidar da vida doméstica. Que desespero. Mas, infelizmente, era a situação, né, gente? Se tivesse dinheiro, ficava presa lá dentro de casa, lá cuidando da vida, né, dos afazeres domésticos. Se fosse pobre, tinha que sair para trabalhar, então eu ia preferir sair para trabalhar. A pintura feita em 1450 a.C., representando 3 mulheres gregas no palácio de Knossos, em Creta, na Grécia. Então, olha, 3 mulheres. Aparentemente, essas mulheres eram mulheres ricas, né, gente? Olha, cabelos arrumados, né, as vestes. Os estrangeiros que viviam em Atenas eram chamados demetecos. A maior parte deles habitava as regiões portuárias e comerciais, visto que muitos desenvolviam atividades relacionadas ao comércio e ao artesanato. Isso fazia dos metecos homens de posses. Apesar de viverem integrados à vida econômica e social de Atenas, os metecos não participavam das decisões políticas, uma vez que não eram considerados cidadãos. Com o dinheiro que possuíam, pagavam os impostos e adquiriam bens móveis, como vasos, metais, gado e também escravos. Por outro lado, eram proibidos de possuir casas e terras, com exceção de quando recebiam o direito de aquisição, o que era muito raro. Os escravos, por sua vez, costumavam ser prisioneiros de guerra, capturados em regiões conquistadas pelos gregos, ou ainda podiam ser pessoas endividadas que, para pagar suas dívidas, eram escravizadas. Acredita-se que as pessoas escravizadas formavam aproximadamente 1/4 da população do estado de Atenas. Resultado entre 60 mil e 80 mil pessoas que realizavam os mais diversos trabalhos domésticos e atividades ligadas ao artesanato, agricultura e às minas. A maior parte deles recebia por seu trabalho e, quando conseguiam economizar algum valor, podiam comprar a própria liberdade. Assim como as mulheres e os estrangeiros, os escravos também não eram considerados cidadãos. Então, ilustração feita em cerâmica grega, em que possivelmente é representado um escravo andando a cavalo. Para os gregos antigos, o principal objetivo da cidadania era participar da vida de Atenas, né, da vida política de Atenas. Isso significa que os cidadãos gregos deveriam debater e votar assuntos de interesse público.
Além disso, acreditavam que para ser cidadão era preciso desenvolver-se culturalmente, por isso eles criaram a paideia, que consistia em um sistema de educação baseado nas seguintes atividades: ginástica, uma atividade muito valorizada pelos gregos em geral, realizada na palestra, local onde era praticados lançamentos de discos ou lutas, ou no ginásio, onde os jovens atenienses realizavam diversos esportes. Música visava ensinar os jovens atenienses a cantar os tradicionais poemas gregos, em geral acompanhados por um instrumento musical chamado lira. Leitura e escrita possuíam foco na gramática grega, que podia ser ensinada através de um canto e também estava relacionada à habilidade de fazer cálculos. Conecte o assunto. De acordo com a paideia, os conteúdos que os jovens atenienses entre 7 e 16 anos poderiam aprender era ginástica, música, leitura e escrita. Compare os conhecimentos da paideia com os conhecimentos que você e seus colegas aprendem na escola, indicando as semelhanças no quadro a seguir. Então, lá no currículo deles, eles tinham ginástica, música e leitura e escrita. Quero que vocês comparem com o que vocês têm hoje. Vocês têm o quê? Vocês têm quais áreas? Vocês têm mais ou menos áreas do que essa? Tem ginástica? Não, mas vocês têm educação física. Tem música? Não, mas vocês têm artes que compreendem música, dança, teatro, pintura, entre outras coisas. Por enquanto, vocês estão vendo apenas a parte teórica da arte, mas em breve, quando vocês passarem para o 6º ou 9º ano, até o ensino médio, vocês vão começar a ver um pouco mais de prática. E leitura e escrita? Muitas cidades da Grécia Antiga eram independentes politicamente e adotavam a democracia direta como sistema de governo, ou seja, os próprios cidadãos discutiam se deveriam governá-las e faziam as leis e votavam acerca das principais decisões. Esses cidadãos correspondiam a cerca de 40 a 60 mil homens adultos que praticavam diversas atividades políticas, sendo a maioria delas realizadas na Assembleia, onde os cidadãos se reuniam cerca de 40 vezes por ano. Na Assembleia, podia-se declarar guerras, decidir onde aplicar os recursos públicos, votar, expressar sua opinião, etc. Do homem mais pobre ao mais rico, todos os cidadãos de Atenas podiam participar do governo. Cerâmicas da Grécia Antiga, contendo o registro de votação dos cidadãos atenienses. Atenas possuía uma democracia direta que contava com cerca de 40 mil a 60 mil cidadãos. O Brasil, por sua vez, é uma democracia representativa, ou seja, a democracia indireta. Isso significa que os eleitores brasileiros precisavam eleger seus representantes políticos, que são as pessoas que ocuparão os cargos do governo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2018, o Brasil tinha 147,3 milhões de eleitores. Interação. Refletindo sobre o número de cidadãos em Atenas durante a antiguidade e o número de eleitores no Brasil em 2018, reúne-se com um grupo de colegas e debata com eles se seria possível o Brasil ser uma democracia direta. Anote suas ideias no espaço abaixo e em seguida você e seu grupo deverão compartilhar com a turma a conclusão em que chegaram. Então, aqui vocês têm o espaço para vocês responder. Visite o site plenarinho da Câmara dos Deputados e saiba mais sobre os cidadãos da Grécia Antiga, a democracia representativa e a importância do voto. Vou mandar esse site aqui para vocês, tá, gente? A sociedade e a cidadania da Roma Antiga. A sociedade e a cidadania da Roma Antiga. Acredita-se que Roma foi fundada em 1753 a.C. e desde seus primórdios era formada por diversos povos e costumes, como os latinos, os etruscos e que correspondiam às pessoas vindas do norte da Itália, além de pastores e agricultores de diversas origens. A sociedade romana era basicamente formada por dois grupos,
os patrícios, que correspondiam às pessoas nobres, e os plebeus, que eram do restante da população. Os patrícios formavam grandes famílias romanas que eram donas das maiores propriedades rurais e os únicos que podiam ocupar os cargos públicos da Roma, como, por exemplo, fazer parte do Senado. Para isso, os patrícios eram considerados os únicos cidadãos de Roma. Representação de um senador romano que também pertencia à classe dos patrícios. Então, olha a veste, né? Olha a postura dele. Os plebeus, por sua vez, eram formados por camponeses, artesãos, comerciantes, descendentes de estrangeiros que viviam em Roma. Eles também eram chamados de populos, que significa povo. Então, esse aqui é um plebeu. A diferença da roupa desse aqui para a roupa desse aqui. Então, esse aqui você pode perceber que ele pertencia à alta classe. E esse aqui, um simples camponês. Além dos patrícios e os plebeus, a sociedade romana também era formada por clientes, que correspondiam às pessoas que prestavam serviços aos patrícios e, em troca, recebiam proteção. E pelos escravizados, que também trabalhavam em diversas atividades, tanto na área rural quanto na área urbana. Em 1509 a.C., quando Roma se tornou uma república, os plebeus passaram a reivindicar direitos civis. Isso aconteceu após uma grande parte deles, que viviam nas cidades, conseguir acumular riquezas por meio do artesanato e do comércio. Quando Roma passou a se envolver em muitas guerras, os patrícios tiveram que contar com os plebeus para compor o exército romano, que era chamado de legião, como os soldados, que eram chamados de legionários. Em troca, os plebeus passaram a exigir dos patrícios maior participação política. Então, aqui, ó, um legionário. Existe um filme, né, chamado O Legionário. Muito interessante. Dessa forma, os plebeus passaram a ter mais poder de participação, atuando nas assembleias populares, votando leis, elegendo os que ocupariam cargos públicos e até julgando casos no judiciário. Também participavam dos chamados plebiscitos, que eram a votação da tomada de alguma decisão de interesse público, como declarar guerra ou propor um tratado de paz. As eleições em Roma eram anuais e aconteciam nas assembleias eleitorais. Para participarem, os cidadãos tinham que se deslocar até o fórum, que era o local onde ocorriam as eleições em Roma. Então, olha só, ruína do Fórum da cidade de Roma, na Itália. Esse aqui é um ponto turístico hoje, tá, gente? Só serve para passeio. Você é o historiador. A tábula Ravenna é um tablete de bronze contendo escritos sobre a organização política dos romanos, dentre elas, a forma como deveriam ocorrer as eleições. Leia o texto a seguir. Então, aqui vocês vão ler, porque aqui embaixo terá as atividades. A tábula de Ravenna, cerca de 2.000 anos atrás. Então, agora aqui tem os exercícios que vocês vão responder sobre essa tábua. Você sabia? A palavra república significa coisa pública. Para os romanos, república representava uma forma de governo regida por regras, solidariedade e união entre os cidadãos em uma comunidade. Vamos descobrir. Para o exercício de cargos públicos em Atenas e em Roma, durante a antiguidade, era necessário atender alguns requisitos, como pertencer a um determinado grupo social e possuir idade mínima. Atualmente, no Brasil, para uma pessoa exercer um cargo político, ele também precisa atender determinadas condições que são chamadas de elegibilidade. Com a orientação do professor, faça uma pesquisa na Constituição Federal do Brasil ou no site do Tribunal Superior Eleitoral e descubra quais são essas condições. Então, aqui nós temos letra A, letra B, e mais aqui, esses aqui, tá, gente? No site que eu vou mandar para vocês. A escravidão na antiguidade. Aqui vocês vão ler esse pedacinho, é bem pequenininho, tá, gente?
É aqui. Tem mais um pedaço aqui. E aqui estão os exercícios, então, dessa última parte, que vocês vão fazer a leitura e resolver os exercícios. Aqui está o Mãos à Obra, que são os exercícios do conteúdo que a prof explicou, e de mais aquelas 2 páginas que vocês vão ler, para vocês responderem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandar um áudio para a prof, para daí a prof ajudar vocês. Aqui tem um adesivo lá no material complementar que vocês vão destacar de lá e trazer para cá, tá, gente? Então, está lá nas últimas páginas, onde diz unidade 8, certo? Então, todos esses exercícios vocês vão responder, tirar umas imagens e mandar para a prof. Aqui está a revisão, quem quiser dar uma lidinha, aqui embaixo tem uma cruzadinha. Para daí vocês completarem aqui. Ok, gente? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Resolvam com carinho, estarei esperando. Beijo, amanhã nós temos geografia. Tchau!